abordar esse tema na Bíblia aí de abuso religioso. Para não ficar só como diz lá, como não ficar lá nas palavras. Olha que coisa sensacional, né? Eu amo a palavra de Deus e muitos irmãos na internet, né, nunca ouviram a gente abordar esse tema do abuso religioso. Talvez se converteram numa igreja que já era de um sistema abusivo. O cara não conhece outra coisa. A leitura das escrituras está muito vaga ultimamente pelos evangélicos. E as pessoas falam assim, pastor, para de criticar a igreja e pastores e prega o evangelho. Aí eu tenho que repetir, irmãos, a gente não fala mal de igreja nem de pastores. A gente fala mal de lobos, de falsos ensinos, para proteger a igreja, os pastores, os irmãos. E todo o Novo Testamento, você tem os autores do Novo Testamento abordando o tema. Se falar do Senhor Jesus, como ele lidou com os falsos líderes fariseus, aí é de lavada, né? Agora, se você fizer uma experiência simples nas Escrituras, o Novo Testamento tem livros que só tem um capítulo. Lê só esses. Aí, olha, a gente está no Apocalipse, né? Passa um pouquinho para trás, você cai em Judas. Judas só tem um capítulozinho. Pequenininho. O cara só tem um capítulo. E sabe o que ele quis escrever? Olha o que diz a palavra a partir do verso 3 de Judas. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Então, olha só. Ele pensou assim, eu vou escrever sobre salvação. Enquanto ele ia escrever sobre salvação, ele pensou assim, eu preciso escrever a esses irmãos para eles lutarem pela fé. Aí ele segue dizendo que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. E aí ele segue metendo bronca. Olha só, o Judas só tem uma... E aqui não é o Judas... Não é o Iscariote. Não é o Iscariote. É o irmão de Tiago, possivelmente o irmão do Senhor. Então, o cara só tinha um capítulo para escrever. Ele pensou, vou escrever sobre salvação. Aí ele fala, eu precisei escrever para vocês sobre os falsos líderes religiosos e como vocês precisam defender a fé. Aí você volta um pouquinho, 3 João. 3 João, a epístola só tem um capítulo. Ele faz a saudação, assim como Judas, né? No início das cartas você tem a saudação. Aí a partir do verso 9 diz, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e expulsa da igreja. Meu Deus. Isso está acontecendo hoje. O cara só tinha um capítulo para escrever. O apóstolo João. Judas só tinha um capítulo para escrever. E ele escreveu isso. E os irmãos na internet me interrompem e dizem assim, pastor, prega o evangelho, prega a palavra de Deus. Fala, irmão, se eu pregar, você vai aguentar ouvir? ou você vai falar para João, não prega isso não. Ou vai falar para Judas, você fez errado, deveria continuar escrevendo sobre salvação e não exortar os irmãos sobre isso. Meu Deus. Nós temos a palavra da salvação, a palavra da graça, mas o Novo Testamento é recheado desse conteúdo que ele deve ser levado em consideração e de extrema importância, porque você tem livros, assim como 2 João, que você também só tem um capítulo
Depois da salvação, João diz, porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém for até você e não levar essa doutrina, nem o receba em casa, nem lhes dê boas-vindas, porque aquele que faz isso é cúmplice. Meu Deus. Se a gente avançar aqui, pastor, covardia, se você pegar o livro de Gálatas, ele inteiro trata do tema. Mateus também, a gente vai ver lá no Mateus falando sobre lá Mateus 15, que ele fala sobre a hipocrisia daqueles que profetizavam esse tipo de coisa, né, que fazem esse tipo de coisa. Ele fala que o povo, por seguir esses caras, por seguir esses homens, eles adoravam o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Meu Deus. Né? Que tudo que esses caras aprenderam foi ensinamento de homens, não de Cristo, cara. E quem fala isso é o próprio Jesus, cara. O próprio Senhor. O próprio Jesus. Jesus dizia que os fariseus eles faziam de tudo para ganhar um novo convertido e fazia deles mais filhos do inferno do que eles mesmos eram. Então, esse tema do falso líder religioso, que usa como ganância, por exemplo, o lobo que está ali para devorar as ovelhas, ou o ladrão, que não é o diabo, naquele texto que sempre aprendemos como sendo o diabo, mas é o falso pastor, o mau pastor, né? Que Jesus fala, eu sou o bom pastor. Nós temos o Senhor Jesus alertando, os apóstolos, todos os discípulos alertando. O Paulo ele aperta os Gálatas, diz assim, Gálatas insensatos. Nossa. Ele insulta os Gálatas. Gálatas insensatos. Quem foi que os enfeitiçou? Aí tem irmãos que parecem tão enfeitiçados hoje, na verdade. Literalmente. Hipnotizado nessas coisas. A doutrinação, ela faz isso com as pessoas. Deixa o ser humano vidrado naquilo. Aí por isso que o mau líder religioso, ele não quer que você visite outra igreja. Ele não quer que você tenha relacionamento com irmãos de outras denominações. E o saudável do nosso movimento evangélico é que ainda, como a gente diz, tem irmãos tradicionais, pentecostais, arminianos, calvinistas, diversas origens históricas. Um pregava na igreja do outro. Verdade. Levava o coral para a igreja do outro, fazia vigília juntos, ia pro encontro. Isso daí é maravilhoso. Mas o cara tudo só pode aqui dentro. Até caixinha, pode né? fazer, mas aqui dentro. Fica ali.